desista. A terceira lição que aprendemos sobre o deserto é: quando você estiver nos desertos, olhe para Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Por que tem muitos cristãos que desistem da fé? Porque eles prendem a sua atenção nos momentos difíceis. Quantos aqui já passaram por momentos difíceis na vida? A melhor pergunta seria: quem nunca passou por um momento difícil na vida? Graças a Deus nós passamos por momentos difíceis. A palavra de Deus diz: bem-aventurados sois quando passais por aflições. Esse termo bem-aventurança significa feliz você deve estar ou passar por aflições, porque uma vez provados pelas aflições, nós receberemos a coroa da glória. Meus queridos, mas você só vai conseguir vencer as lutas e as aflições e continuar firme em Jesus se você mantiver o seu foco no Senhor Jesus. Se você começar a olhar para as circunstâncias, se você começar a olhar para as tempestades, para as lutas, para as montanhas, para os gigantes que se levantam, você vai se render. E o diabo vai conseguir destruir sua vida, destruir sua família, destruir os seus sonhos. Miqueias capítulo 7, versículo 7 nos diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? O meu Deus me ouvirá. Independente dos momentos, independente das circunstâncias, eu olharei para o Senhor, esperarei no meu Deus e Ele me ouvirá. Sabe qual é a grande dificuldade das pessoas hoje em dia? É a tendência de desviar os olhos de Jesus quando tudo vai mal. Deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para as circunstâncias. Deixa de olhar para o autor e consumador da sua fé. Deixa de olhar para o nosso Salvador. Deixa de olhar para o nosso Criador. Deixa de olhar para o nosso Deus e começa a olhar para as circunstâncias. E começa a olhar para os momentos difíceis, e começa a olhar para as dificuldades, e começa a olhar para as enfermidades, para as lutas, para as aflições. E eu quero que você entenda uma coisa: todas as vezes que você tira os seus olhos de Jesus, você cai, você tropeça, você cai. Mantenha Jesus Cristo como centro da sua vida, como o foco principal da sua vida. Mantenha Jesus Cristo como o seu principal objetivo. Mantenha Jesus Cristo como a sua principal fonte de força, de alimentação espiritual. Não permita que Jesus Cristo saia do centro da sua visão. Se você olhar para a esquerda, que esteja Jesus Cristo lá como centro. Se você olhar para frente, para a direita, para trás, que esteja o Senhor Jesus Cristo como centro da sua vida. E você vai vencer todas as suas batalhas. Essa não é a atitude correta. Desviar os olhos de Jesus. Eu gosto muito de relembrar de Pedro, quando desceu do barco e andou sobre as águas. E enquanto ele mantinha os seus olhos firmes no Senhor Jesus, ele andava sobre as águas. Algo impossível de acontecer. Não é possível um ser humano andar sobre as águas. Mas enquanto Pedro olhava firmemente para Jesus, ele fazia coisas impossíveis. Ele andou sobre as águas. Mas teve um momento que Pedro desviou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para os momentos, começou a olhar para o tamanho das ondas, para as tempestades, começou a imaginar: puxa vida, isso é uma coisa difícil de acontecer. Existem um turbilhão de temporais à minha volta. E nesse momento que ele desviou o olho de Jesus, que ele desviou o seu foco de Jesus e começou a olhar para os problemas, ele começou a afundar. Todas as vezes que você tira os seus olhos de Jesus, todas as vezes que você permite que Jesus Cristo deixe de ser o centro da sua vida, tudo vai mal. Por isso, olhe sempre para os desertos ou para as lutas e aflições que você passa como o momento que Deus permite para chamar a sua atenção. Será que Deus não está permitindo determinada aflição na sua vida porque Ele quer te atrair para Ele? Será que Deus não está permitindo dificuldades na sua vida porque Ele quer atrair a sua atenção, Ele quer que você olhe mais para Ele? Será que Deus não está permitindo aflições, lutas, tempestades à sua volta porque Ele quer chamar a sua atenção para você enxergar as coisas grandiosas que Ele quer fazer na sua vida? E às vezes Ele permite enfermidade, às vezes Ele permite as tribulações, às vezes Ele permite as lutas financeiras, às vezes Ele permite as batalhas espirituais.
para atrair a nossa atenção para Ele, para nos fazer olhar para Ele, para nos fazer colocar Jesus Cristo como foco, como centro novamente da nossa vida. Meus amados, esse texto de Miqueias 7:7, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá, nos mostra 3 atitudes corretas que nós precisamos ter quando passamos pelo vale da sombra da morte. Primeira atitude, ele disse: eu olharei para o Senhor. Olharei para o Senhor. O que significa isso? Olhar para Deus significa esperar em Deus a sua salvação, não confiar ou deixar de acreditar quando tudo vai mal, mas olhar para o Senhor. Você tem feito isso? Passado por lutas, mas olhado para o Senhor, olhado para Deus. Está tudo muito mal, mas eu continuo olhando para o Senhor. As coisas são difíceis, mas eu continuo firme no Senhor. As circunstâncias não são favoráveis, mas continuo olhando para o Senhor. Você tem feito isso na sua vida? Olhado para o Senhor.